Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Newcast, o podcast onde a estratégia e a criatividade se encontram. Hoje eu estou aqui com o Leandro e com o Rafael, são parceiros nossos há muito tempo e, bom, não vou me alongar muito, vou deixar eles se apresentarem, porque eu tenho certeza que eles fazem isso melhor que eu. Beleza, obrigado Paulo pelo convite, muito boa noite. Sou Leandro Vieira, 42 anos, casado, pai da Júlia e do Gabriel e sócio aqui do meu irmão, do Rafael, no Grupo Requinte. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael, sou natural de Belo Horizonte, estou aqui em Tumbiara desde 2011, casado, proprietário do Grupo Requinte, sou formado em administração de empresa e engenharia civil e vamos começar esse bate-papo aí que a gente tem muito para falar. Maravilha, pessoal. Pessoal, e, bom, primeira coisa, contem pra gente um pouco da empresa de vocês. Vocês dois são dois empreendedores seriados aí que tem vários negócios em volume. Fala um pouco do grupo que vocês criaram, falem um pouco pra mim, assim, do objetivo, de onde veio a ideia desse grupo Requinte que a gente chama, né? Sim. Da onde que veio todo o propósito disso aí? O Grupo Requinte ele nasceu em 2020, né? Nós estávamos lá no meio da pandemia e nasceu de uma ideia do Rafael. Eu estava construindo no Condomínio Paraíso. Sua própria casa? Isso, minha própria casa, não era para vender, a casa nossa, né, da minha família mesmo. E assim, eu me deparei com uma situação em que eu tinha que ir muito para Uberlândia, muito para Goiânia, eu não tinha tempo. Aí os sábados, às vezes que tinha, algum feriado, a gente emendava para conseguir fazer compras, né? E o Rafael já estava administrando obras de alto padrão dentro do condomínio nessa época e ele teve a ideia. No início a ideia era um pouco diferente, mas aí a gente depois resolveu nichar, trabalhar só com alto padrão. Né? Como engenheiro ou como arquiteto? Como engenheiro. Como engenheiro. E aí, você fazia o projeto? Não, eu trabalho, atuo ainda também como administração de obras. Ah, perfeito, perfeito. Então eu faço toda a ponte entre todos os fornecedores e o cliente. Entendi. E eu imagino que isso deve ter servido muito até para a própria expansão da Requinte. Sim. Porque gerou um network, eu imagino, exatamente, crucial. Sim. Entendi. E aí, vocês observaram essa dor que tinha que ficar saindo de Tumbiara o tempo todo. Exatamente. Saía, chegava em Goiânia, às vezes não resolvia, tinha que voltar no outro dia ou dormir. Exatamente. E aí decidiram abrir a primeira unidade, foi a Requinte. Isso, foi a Requinte. A gente primeiro abriu uma portinha bem pequenininha, que ela era anexa à imobiliária. Né? Alicerce na época. Alicerce Imóveis lá. E aí as coisas foram acontecendo meio que natural, né? Devagar, eu ainda era CLT ainda, trabalhava na usina, né? Eu só saí da usina em 2022. Entendi. E ao longo de 2021 para 2022 a gente começou a organizar nossa primeira unidade, né? E em maio de 22 a gente abriu a primeira porta, que é a Requinte. Que é a Requinte, é a unidade hoje onde está. Isso, exatamente. Aqui na Benjamin. Na Benjamin Constant, 678. Isso. E aí, da onde surgiu essa ideia de ser um grupo, né? Porque, assim, eu olhando de fora, eu falo assim, pô, os caras têm uma Requinte e uma Cooler, as duas brigam uma com a outra. É a mesma coisa de eu abrir uma outra agência e botar Paulo Belo Agência e é isso. Mas na prática, qual que é a lógica por trás disso? Na prática não é assim, nem foi assim que aconteceu. Né? Assim, vamos falar um pouquinho da história. Como é que nasceram as lojas Cooler? Porque hoje, na verdade, nós somos um grupo que tem 4 lojas Cooler e uma Requinte de pisos e revestimentos. Né? A Cooler nasceu... A gente sempre teve como ideia trabalhar com marcas de renome, marcas totalmente consolidadas, com qualidade, etc. E a gente acabou cadastrando a Kohler para... Quando eu vi um belo dia uma propaganda da Kohler, eu falei, nossa... Que é isso? Quando eu fui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, eu via a Kohler lá com frequência e de repente falei, mas essa marca está no Brasil? E aí entrei em contato, fizemos o cadastro e vendemos logo 3 casas muito rápido assim, da Kohler aqui em Tumbiara. Isso chamou a atenção dos executivos lá em São Paulo. E aí, assim, uniu o fato da marca da Kohler, inclusive, uma das marcas da Requinte não aceitava a Kohler lá dentro, com medo dela, a gente acabou tendo a oportunidade de abrir a Kohler em Tumbiara. Entendi. Foi a primeira loja assinada da Kohler no estado de Goiás, inclusive. Isso é uma dúvida que eu fiquei. A Kohler já tinha uma operação rodando aqui no Brasil ou vocês foram essas primeiras? No Brasil já estava rodando. Já. Mas a gente foi um dos primeiros, na verdade. Assim, foi a primeira loja assinada de Goiás. De Goiás foi a primeira. Porque algumas lojas trabalhavam com a marca de forma multimarcas. Isso. Então eles tinham um portfólio pegavam reduzido. Produtos da Kohler e vendiam na própria loja. Isso. Loja assinada mesmo, exclusiva com produtos Kohler, nós somos o primeiro no estado de Goiás. E aí o mesmo processo de franqueamento padrão de qualquer outra franquia? Não é franquia. Não é uma franquia? Não é uma franquia. A gente não paga royalty, por exemplo. Mas como que funciona? É um contrato americano de concessão de marca e exclusividade. Então, entendi. Isso. Então vocês só compram um produto deles e esse é o único vínculo que vocês têm. Exato. A gente tem que seguir toda a parte de estratégia de marketing, de tabela, o layout da loja, inclusive, toda a arquitetura, ela é desenhada por um escritório que está ligado
à sede dos Estados Unidos. Entendi. Então tem todo um modelo que a gente precisa seguir. Entendi. Eu costumo falar que é uma franquia sem royalty. É uma franquia, é a mesma coisa, uma franquia, só que não paga esse royalty. Exatamente. Tirando a parte do royalty, é tudo igual. O nosso canal, maravilha, então, porque não paga mais lucro. O nosso canal, inclusive, comercial, é diretamente com a fábrica. Pós-vendas também, diretamente. A gente não tem intermédio de representante. Entendeu? Entendi. Igual acontece com outras marcas. Uma dúvida que eu fiquei, você falou assim, a gente vendeu 3 casas e isso abriu o olho dos executivos. Como é que funciona esse processo? Porque, assim, eu imagino que o que na minha primeira impressão parece é que você fez um test drive de tentar vender o produto e depois a marca autorizou. Isso, na verdade funciona assim, né? A gente cadastrou a marca e aí tudo é Deus também, é o cavalo que passa e você monta, né? E vai. E aí a gente já tinha cadastrado, havia poucas semanas e aí de repente a gente trabalha muito com os profissionais, né? Então os arquitetos, designers de interiores, engenheiros. E aí, quando a gente começou a trabalhar, a gente também divulgou que estava trabalhando com essa marca e rapidamente eles vieram atrás. 3 projetos para... Entendi. Nem mostruário nós tínhamos na época, pra você ter ideia. Vocês só tinham se cadastrado para receber e aí vocês falaram, pô, abre uma exceção para mim aqui que eu tô com uma oportunidade. Não, assim, a partir do momento que você cadastra e você já tem tabela, tem condições comerciais, você já pode vender. Mesmo sem loja. Mesmo sem loja. Assim, na época, a nossa intenção não era ter uma loja cooler. A gente só queria ter mais uma marca top dentro da loja. Entendi, dentro da Requinte. Dentro da Requinte. Aí, entendi. A gente não tinha ideia de ter, igual, 3 anos depois, 5 lojas. 4 coolers e uma Requinte. Não tinha ideia. Foi surgindo a necessidade. A gente não imaginou que ia chegar nesse ponto, né? Mas, assim, uma sequência de resultados que também proporcionaram isso. Por exemplo, Cuiabá, né? Cuiabá, o Rafael tem uma história engraçada. O Rafael estava de lua de mel e nós tivemos a Kohler faz anualmente uma convenção dos donos de loja Kohler. Kohler Experience, um trem assim? Não, isso é um programa que a Kohler tem, tá. que na verdade chama Voe Kohler. Isso. Mas assim, anualmente a Kohler faz um encontro dos donos de loja Kohler, dos investidores, né? E eu tava indo para lá e mandei o zap pro Rafael, falei, você tá de lua de mel aí, mas eu vou pedir uma capital. A gente já tinha um resultado bastante consistente aqui, e das menores cidades que a Kohler tinha loja no Brasil, a gente estava com venda legal, e a gente poderia se candidatar a uma capital. E aí vocês tinham em mente, já tinha Goiânia nessa época? Não tinha Goiânia. Entendi. Goiânia foi uma bela surpresa no ano passado, né? Mas assim, na prática a gente chegou e conversou com a Kohler e falou, a gente entende que estamos prontos para ter uma loja de capital. E aí eles falaram, não, vocês estão prontos com certeza. E para onde vocês querem ir? Qual capital que vocês têm aqui? Que ainda não tem uma loja Kohler que vocês enxergam na pesquisa de vocês, da inteligência de mercado, que caberia uma loja. E aí eles disseram que Cuiabá. Entendi. E aí, graças a Deus, a loja lá, nós inauguramos ela em fevereiro do ano passado, fez um ano recente agora. E graças a Deus, sucesso. E aí, no meio do caminho, não estávamos também previstos, né, Rafael? A gente teve Rondonópolis e Goiânia praticamente na mesma época. Rondonópolis surgiu de uma parceria, né? Um cliente chegou até nós por indicação, e aí, atendendo ele conheceu a marca, né? Se encantou, vendemos um prédio inteiro para ele. Caramba. E aí, lá a gente iniciou uma parceria, né? Então foi um cliente que viu o valor na marca e trouxe a inteligência de vocês para... Sim. Mas é sociedade? Em Rondonópolis, sim. É a única loja que nós temos sócio lá. Entendi. E aí Goiânia caiu de uma surpresa, porque já existia um parceiro que estava praticamente acertado com a Kohler. Porém, a Kohler, o americano é muito objetivo, né? Então você coloca meta, prazo, se você não bateu, tchau. Se você não é como um acordo entre os dois, eles vão partir para outro parceiro. Entendi. E a gente já estava aqui performando muito bem, nos ofereceram a oportunidade de descer para Goiânia. E, por incrível que pareça, Goiânia surgiu, o assunto Goiânia, depois de Rondonópolis e inaugurou antes de Rondonópolis. Caramba. Então, porque realmente a Kohler ela enxerga que o mercado de Goiânia é um mercado extremamente aquecido. Mas ela chegou em vocês o tempo todo ela foi em vocês. Pessoal, abrem lá, por favor, estamos precisando. Nós já saímos, inclusive, por exemplo, de uma reunião de Cuiabá, um dos funcionários da Kohler já desceu para Goiânia, inclusive, para achar um ponto, falou assim, olha, é aqui que vocês têm que abrir a loja. Então, a gente foi lá, claro, validou, mas assim, o interesse da marca em abrir Goiânia era absurdamente alto. Entendi. E aí encontrou um parceiro que casou a fome com vontade de comer. E assim, é assustador, assim, eu olho pelo meu caso, vocês, em 2 anos, vocês conseguiram abrir uma operação em 4 cidades diferentes. 4 cidades diferentes. 4 cidades. E assim,
vocês são dois. Nós temos como um time, que funciona isso? Nós temos um time muito forte. Que ajuda. Que é isso? A gente não dá, né? A gente não faz nada sozinho, a gente trabalha muito, tá? Não tem... eu fico vendo às vezes alguns vídeos de alguns empreendedores, alguns empresários, né, mano, que aparentemente trabalham um pouco, a gente um dia pode chegar lá, mas não sei nem se eu quero, tá? A gente é muito viciado em trabalho também, nós amamos o que a gente faz. E a questão da expansão, né, o que a gente enxerga como mais difícil, na verdade, é justamente a formação de equipe, né? Tava até falando então, aqui. Graças a Deus, Deus colocou duas pessoas que nos possibilitou, inclusive, de confiar, né, a loja a eles. São pessoas que a gente tem a confiança grande neles. Uma assumiu Cuiabá e outra assumiu Goiânia. Entendi. Isso facilitou muito. Você falou a questão de expansão, isso aí foi o que facilitou bastante pra gente. Porque senão a gente teria que estar lá praticamente full time. O tempo todo, né? Exatamente. Entendi. Então parte por isso, né? É o time, cara. É o time. Você tem que ter uma pessoa de confiança. E conforme você vai trazendo mais pessoas para dentro do time também que são boas, você vai tendo segurança de tocar à distância. Né? E isso é até uma discussão boa, porque assim, na experiência de vocês, o que vocês viram que funciona mais? Você pegar um cara cru, mas com coração bom, e treinar ele, ou você pegar um cara, gastar mais, pegar um cara mais qualificado, não necessariamente às vezes está no momento ideal, mas você faz ele ficar, você treina a cabeça dele para ele ficar no momento ideal e coloca ele para rodar. É melhor treinar ou pegar um cara pronto? Deixa você responder. Olha, a gente tem cases de sucesso e cases de insucesso. Pegando pessoas já experientes. E pegando pessoas também sem experiência. Entendi. Né? Então, hoje, como líderes, a gente tem tanto pessoas que nem vendedoras eram, vendedoras que eu falo do nosso ramo, né, porque eu acho que a vendas é um dom que a pessoa nasce. Sim. E já temos também uma pessoa que ela já vem do mercado há um bom tempo. É claro que assim, a gente moldou e aperfeiçoou a nossa metodologia de trabalho, né, que são métricas, funil de venda, mas a gente tem as duas situações, tá? Entendi. Tanto pessoas que já tinham experiência quanto que não tinham. Então não tem um padrão. Não. E não tem padrão. Não tem padrão. Eu ia falar exatamente isso. O Rafael falou muito bem. Nós já tivemos cases de sucesso e de fracasso nas duas frentes, com pessoas que eram totalmente inexperientes e deram muito certo, né? Gente que, na verdade, tinha alguma experiência, mas nenhuma de vendas e hoje são excelentes vendedores. E o contrário também, de gente que não tinha e continuou não tendo e não era para isso. Entendi. E também temos casos dentro do time, gente que já tinha experiência e já chegou atirando, tomando conta, e fala, isso aqui é meu, e toma conta. Vamos trabalhar junto. E que também tivemos casos de gente experiente que chegou e que não fez nada. Não entregou nada, não performou nada. Entendi. E aí, assim, o que eu quero entender agora é o seguinte, igual eu falei, cara, vocês têm aqui 4 cidades, vocês são 2. Como que vocês separam entre vocês essa atuação? Porque assim, tem uma questão, quem que é o mais velho? Eu. Assim, por exemplo, eu com o meu irmão. Só você perguntar, obrigado. É porque eu não queria chutar. Eu fiquei pensando, eu falei, pô, deve ser o Rafael, você é o mais velho, Leandro, você é o mais velho. Eu falei, não vai dar certo. Não, mas essa pergunta é recorrente. Né? Pronto, tem que aguentar isso aí. Porque assim, meu irmão, por exemplo, trabalha na Nil. Sim. E pra mim é muito difícil, eu sempre briguei muito comigo mesmo, na minha cabeça, isso de, trabalhar com família. Eu cresci ouvindo, família não dá certo, trabalhar com família não funciona, e que não sei o quê. E você precisa separar as coisas. E, por exemplo, eu sou mais velho. Eu ainda, mesmo que o meu irmão fosse meu chefe, eu ainda teria um negócio, tipo, sou mais velho que ele. Eu sou mais velho. Então, assim, tem isso entre vocês. Como que vocês controlam isso? E como que vocês setorizam para, por exemplo, vamos supor, eu cuido de financeiro, a minha palavra é a última, mesmo que eu seja o mais novo. Como é que funciona isso? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que assim, a história começa um pouquinho antes, né? Em 2011, quando o Rafael veio para a gente começar, veio para Itumbiara para a gente começar, né, eu sou de Belo Horizonte, nós somos, né, eu vim primeiro em 2005, 2011 ele veio. A gente começou com obra, né, então sócios na construtora e isso foi um estágio muito bom para o que a gente tem hoje, porque a gente Você pegou a dor do mercado. Sempre, não é isso, a gente sempre se deu muito bem. Então, com relação a essa questão familiar, a gente também sempre escutou, negócio de trabalhar com família, cuidado com isso, vai perder seu irmão, a gente escutou isso várias vezes. Mas na construtora, graças a Deus, a gente nunca teve um problema, nunca, assim, de eu brigar com ele, discutir com ele a respeito disso. Existe um respeito muito grande entre nós dois, muito grande. A gente não toma decisão sozinho. Não toma.
Tudo, assim, por mais, por exemplo, que existe essa setorização, né? O Leandro, por exemplo, ele vai muito a fundo no financeiro. O financeiro eu posso falar que é praticamente todo dele. Né? É uma expertise que ele tem, e então ele domina fluxo de caixa, balanço, mas mesmo ele estando por dentro de tudo, ele sempre abre os números comigo e fala assim, cara, vamos fazer isso aqui, o que você acha? Eu acho legal. Não, mas isso aqui. Então, praticamente todas as decisões que a gente toma, elas são em conjunto, a gente conversa, faz um brainstorm ali se vai dar certo, se não vai, força, fraqueza. E aí tem uma setorização, por exemplo, onde a gente conversa mais. Então, a parte comercial hoje, ela ainda é praticamente quase que tocada inteiramente por ele. Eu acompanho um pouco, né, eu aprendo muito com ele, porque ele é muito bom nessa parte de negociação. Então, estando do lado, né, e a gente sempre sentou, né, um ao lado do outro, e acaba que ele, né, vou captando as coisas que ele vai falando, vai negociando. Que eu falo muito com ele, a gente precisa muito sempre dar força do Rafael. O Rafael é excepcional negociador, hoje atende muito bem, o comercial dele é muito forte também. E querendo ou não, nós como diretores, a gente tem muita força quando a gente fala com o cliente, né? Muito cliente gosta de falar com a gente, gosta de entender, de escutar o que o dono está pensando, o que ele sugere. E eu falo isso muito com ele. Assim, vamos lá, como é que chegou nisso? Né? Aí veio a sociedade, ok. No início, Paulo, era os dois faziam tudo, né? Sim. Eu ajudava a organizar logística, frete, caminhão, ele também me ajudava no financeiro, na venda, a gente fazia tudo. Só que conforme foi crescendo, para não acontecer, chegou a acontecer sim, em alguns casos de cachorro que tem dois donos, né? Aquela história, ou morre de fome ou fica gordo. Aí um certo dia a gente olhou para a cara do outro e falou, cara, não dá mais. Não dá mais. Eu até lembro do dia que a gente teve essa conversa. Ele falou, cara, não dá mais. A partir de agora a gente tem que dar uma separada. E aí, como hoje funciona, né? Eu toco geralmente financeiro, eu toco comercial, e geralmente eu sou o doido da parada. Eu sou aquele que inventa coisa para fazer. Loja nova, dor de cabeça para ele, coisa para fazer. Eu sou geralmente esse doido de novos negócios, etc. E o Rafael toca toda a parte de operação. Então, assim, resumindo, até a venda acontecer e ser recebida é tudo comigo. A partir daquele momento, compra, logística, caminhão, pós-venda, tudo é com o Rafael. Entendi. Ele e o time o time é todo nosso, claro, é tudo nosso, mas na prática, o time que responde diretamente para ele, que fala mais com ele, é toda essa galera, entendeu? Entendi. E aí, assim, voltando àquilo que eu falei, como que vocês separaram isso na família? Cara, eu tenho certeza que leva problema para casa, não tem como. Leva problema para casa. Como que vocês separam isso? Cara, bem, né? Olha, eu acho que depois de conviver tanto tempo junto, que quando eu vim para Itumbiara em 2011, eu morei com ele, inclusive. Então hoje, só de olhar pro Leandro, pela feição dele, eu sei se está na hora de falar alguma coisa, de reclamar alguma coisa, de não impor. Mas a gente entende, cada um tem seu momento. Entendi. E aí, como a gente preza por um respeito máximo, às vezes eu preciso falar com ele um assunto meio chato, eu vejo que ele está num estado de nervo tão grande, poxa, eu espero para amanhã. E são dois nervosos, tá? São dois nervosos. Dois estressados. E eu digo a mesma coisa. A gente aprendeu. Eu olho para ele tá com o bigodinho suado aqui, eu já sei que não é hora de... hora de falar alguma coisa. De falar e tal. A gente se conhece, mas a gente se respeita. A gente não briga muito. A gente não briga. A gente não tem discussão. E uma das coisas que a gente logo no início também teve... A gente teve essa conversa também logo no início. Falou, para dar certo, a gente tem que fazer dar certo. Exato. Então vamos lá, respeito acima de tudo, lealdade acima de tudo. Pode estar errado, você pode ter feito cagada, eu posso ter feito cagada. Vamos falar. E o problema vem para a mesa, a gente se resolve aqui e é um pelo outro, porque o que é meu né? Ou seja, o que é meu é dele, o que é dele é nosso. A gente está junto numa barca só. Entendi. Exatamente. E é engraçado assim, hoje o nosso relacionamento né? Nós somos sócios, somos um amigo. Sou padre do meu filho. E a gente não tinha esse relacionamento tão próximo quando era mais novo. Quando era só irmão. Não. Exato. Quando era só irmão, aí sim. Era só irmão que tinha que brigar. O trabalho, essas sociedades nossas, elas nos aproximaram muito, cara. Entendi. E como que vocês veem essa... Assim, porque assim, vocês falaram muito sobre... Já puxando um pouco mais para estratégia agora. Sim. Vocês falaram muito sobre assim, eu estava em uma coisa, depois saí porque eu vi uma oportunidade. Tem um conceito em marketing que chama miopia do marketing. O que fala esse conceito? Às vezes, você pode tentar lançar um produto para o mercado de maneira empurrada. Às vezes não é o mercado que quer o seu produto, você quer vender o produto. E muita gente erra nisso. O cara, ele é empresário, ele fica na cadeira dele o dia inteiro, ele não fala com o cliente, ele não conversa com o cliente,
Só que ele acha que ele tem que lançar um produto do jeito dele. É assim, a gente viu casos na história que deu certo lá, sei lá, o Steve Jobs. Mas aí, cara... Vamos lá, Jobs, é o Steve Jobs. É ele, né? Então não dá pra falar. Não, assim, a gente não pode pegar a exceção e fazer ela de regra. Sim. Como que vocês veem isso? Vocês acham que vocês moldaram, de certa forma, o mercado para entender o valor da Kohler e do Grupo Requinte como um todo? Ou vocês só entenderam que o mercado precisava da Kohler e falaram assim, cara, vamos só inserir a marca no mercado? A gente nasceu, se você puxar a lista Requinte, a gente já nasceu de uma dor de Itumbiara. A princípio era só Itumbiara, tá? Sim. E Itumbiara não ter opções legais de alto padrão de acabamento. Então, nós partimos daí, que é o correto. Você não pode querer, vou abrir uma loja de roupa, você não sabe nem se você vai ter cliente para abrir essa loja de roupa. Tem que ser ao contrário, peraí. Estão precisando de uma loja que venda esta roupa, então eu vou colocar. Então o caminho tem que ser por aí. Começa pela dor. Começa pela dor, exatamente. Com relação à Kohler, o que acontece? Né? Quando nós tivemos acesso, primeiro a marca está aqui no Brasil e eu já conheci a marca, então essa é uma vantagem. A gente está falando de uma marca que tem 152 anos de história. Tudo que é utilizado num banheiro foi criado por eles, tudo. Então assim, a vaso sanitário... E o produto é maluquice. Então, assim, o vaso sanitário, como nós usamos hoje, os lavatórios... É mesmo? Foi criado por eles? É porque é o seguinte... Isso eu não sabia. Foi, porque a latrina, ela era um buraco no chão. Sim. Então, essa louça hoje que sai do chão e tem esse contorno em que a gente senta nela para fazer as necessidades, foi feita pela Kohler. Ela que inventou isso lá atrás. Caramba! Então, em 1929, a Kohler já tinha cores diferentes, já não era só branco, já tinha rosa, verdinho, preto. azulzinho. Em 29. Caramba! Nós estamos falando de quase 100 anos atrás. Então, uma marca muito forte, ela é a líder mundial. A comparação que a gente faz, ela é realmente a Apple da louças e metais. Então, a gente já sabia da força da marca. E quando a gente teve a oportunidade de pôr a primeira loja depois de crescer, né? E isso juntou também ao fato das marcas nacionais virem dando fortes indícios, mostrando para a gente que estavam com problema de entrega, de produção, de qualidade. Sim. E a expectativa da Kohler é crescer muito mesmo, e ela vai ser número 1, é questão de tempo. Igual ela já foi no mundo inteiro, ela já era no mundo inteiro, ela vai tomar a frente aqui no Brasil, é tempo. Agora é questão de crescimento mesmo, é orgânico, tá? Já tem fábrica no Brasil, tem plano de nova fábrica, então é questão de tempo. Então, quando a gente enxergou essa possibilidade de crescer com uma marca forte, então a gente cresceu. Entendi. Então, mas assim, vamos supor assim, se a gente fosse colocar num gráfico. Sim. De 0 a 100%. Quantos por cento vocês acham que... se fosse com outra marca, vocês acham que teria dado tão certo? Ou vocês acham que assim, não, cara, usar a Kohler ajudou demais porque a marca é muito boa, o produto é muito bom, ou não, nosso trabalho foi fundamental? Vocês acham que tem um peso maior de um lado ou foi um conjunto de fatores? Olha, a questão eu entendo como um conjunto de fatores, até porque é o seguinte, por mais que a Kohler seja a líder global, ela não é uma marca 100% conhecida no Brasil. Com certeza. Exato. Então, quando a gente trabalha a marca, não adianta eu colocar um baita de um produto, por exemplo, à venda, essas pessoas, por exemplo, não conhecem, não têm acesso. Exato. Então, a gente precisa primeiro colocar o profissional dentro da loja, colocar o cliente lá e mostrar realmente a diferenciação do produto e explicar para o cliente por que eu nasci em uma loja multimarcas e hoje eu estou apostando na quinta loja numa marca exclusiva, que é a Kohler. Entendi. Por quê? São 15 anos de garantia, o processo de produção é diferente, o processo de atendimento ao cliente é diferente. Não tem uma Cuba que, não sei se eu estou errado, eu lembro que a Bárbara uma vez me falou que tem uma Cuba lá que ela tem garantia pro resto da vida. Porque na verdade ela não acaba, né? Ela é de ferro fundido, finalizada no cutelo, pesa 70 quilos. Tem itens com mais de 100 anos da Kohler. Que dura por 100 anos. Isso, é porque, por exemplo, tem uma atriz chamada Rise Witherspoon, eu não sei o sobrenome dela, e ela gravou um vídeo recente no Instagram da Kohler americana, onde ela conta que ela tomava banho dentro dessa cuba na fazenda do avô. E aí ela fez um retrofit na casa dela e levou aquela cuba. Então, o americano tem muito isso, né? De guardar suas raízes. Ter essas memórias. E naquela cuba, é uma cuba de ferro fundido, pesa quase 70 quilos. Ela é muito pesada. E aí, ali dentro, dava um banho no cachorro, matava porco, matava galinha, fazia tudo. Nunca. Caramba. Então não é que a garantia é expedida, é que o produto é inquebrável mesmo. Entendi. Mas as louças hoje, por exemplo, elas têm garantia eterna. Elas já são garantia eterna. Garantia eterna. As louças mesmo. Né? Não tô falando Vaso sanitário. Entendi. Vaso sanitário, garantia eterna. Caramba. Então, assim, essa pergunta é difícil, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que o Rafael foi muito feliz na resposta dele. Assim, cara, é um conjunto de muito trabalho. Vou falar para você, 2022, primeira loja nossa. Cara, ainda mais aqui em Itumbiara.
muito difícil de trabalhar e mesmo assim foi dando certo, graças a Deus, mas com muito trabalho. A gente sendo embaixador, porque hoje é fácil vender Apple, mas vai lá no primeiro ano. Vai lá, Steve Jobs saiu da Apple porque ele não estava dando resultado. Exatamente. Aí hoje a gente olha e fala, cara, ele era um gênio, mas naquela época tinha um monte de gente que falava que ele era um idiota. Porque depois que o jornal de ontem está impresso, é fácil ler a notícia. É fácil ler, exatamente. Então, assim, e eu vou te falar, tá dando certo, tá dando certo. A gente só segue. Já deu certo. Não, eu falo isso sempre. Não é que deu certo. Todo dia tem que fazer dar certo. A hora que você... Está dando certo. Falo muito isso aqui. A hora que você fala que deu certo, o risco de acomodação para mim é absurdo. A coisa que nós não somos é acomodar. Porque aí, se você acomoda, aí você não inova, aí você não vê potencial de crescimento. Porque assim, vamos lá, se vocês já estão em 2 capitais, o que impede de pegar uma BH? Acho que deve ter. Já tem. Mas o que impede de pegar uma capital ainda maior? E aí, se vocês se acomodassem, isso limitaria, criaria um pensamento limitante, eu acredito. Na verdade, a gente foi até oferecido de pegar Belo Horizonte, mas a gente recuou, tá? Mas a gente recuou. Porque assim... Porque seria muita coisa também. Porque BH é a terceira capital do país, né? Então, nós somos nativos de lá, inclusive, naturais de lá. Então, assim, mas BH é um negócio tão grande que... Seria, às vezes, um passo maior que a perna. Maior que a perna. Aí a gente teria um investimento, com certeza, altíssimo e também demandaria uma atenção e necessidade nossa de trabalho integral lá, que a gente não quer. E a gente é questão de querer. Querendo ou não, nós crescemos muito rápido, né? Então a gente tirou esse ano para organizar processos, pessoas, né? Melhorar o que está dando certo, corrigir o que estava dando errado. Mas mesmo assim nós temos um plano de expansão ainda. A gente não vai parar. Esse negócio de rápido é dentro das nossas realidades, tá? Das nossas condições, né, Paulo? Porque vamos lá, se a gente tivesse exemplo, nós somos uma startup que recebeu um investimento de um investidor anjo de 100 milhões de reais. Esquece, acho que a gente devia estar com um grupo aí de 40 vendendo franquia, mas não é isso que a gente quis e nem buscou. Poderíamos ter seguido até por esse caminho, mas não foi o que a gente quis. Vamos ter vida... Vamos crescer com o que a gente fez, sem loucura, entendeu? Isso é até uma coisa que eu ia puxar para vocês. Porque assim, por exemplo, aqui, hoje a gente tem 8 sócios aqui na empresa. Certo. Tem 2 sócios que eles são muito assim. Cara, por que a gente não tem 30 vendedores e por que a gente não tá com 100 clientes? Eles são loucos. Sim. Aí a gente tem outros 2 que falam assim, cara, se eu tenho 10 clientes e meus processos não estão estruturados, tá errado. E eu tô no meio termo, eu ouço os 2. E aí, muitas das vezes, vem essa dúvida. Cara, será que eu acelero o meu crescimento, mesmo que isso custe algum nível de qualidade, algum nível de entrega, ou eu seguro ele em prol de mais sustentabilidade? O que vocês observaram na experiência de vocês? A sustentabilidade, ela vence ou a velocidade, ela vence? Eu penso o seguinte, o crescimento foi de forma natural, mas querendo ou não, a gente abraçou a oportunidade que estava passando. Então, se a gente não pegasse aquela oportunidade, outra pessoa ia pegar. Se vocês pensassem na sustentabilidade, vocês não perdiam a oportunidade. A gente teria segurado. Entendeu? Em algum momento, talvez. E tem algumas situações, Paulo, que é assim, a gente chama de take or pay, né? Exato. Ou você pega, ou você vai pagar o preço. Então, assim, beleza, igual a questão de Tumbiara, né? Nós tivemos um almoço com a Kohler, e a Kohler foi clara, falou assim, olha, nós vamos colocar a loja em Tumbiara. É um piloto nosso. É um piloto nosso. Os empresários que nós escolhemos para colocar são vocês. Mas se vocês não quiserem, nós vamos buscar um investidor na cidade. Tudo bem. Não, nós vamos buscar um investidor na cidade. Entendi. Ou seja, era uma situação take or pay. Ou a gente pegava, ou a gente criaria um concorrente dentro da nossa cidade. E aí sim era concorrente. Aí a pergunta do Gustavo Lima, beleza, vou dividir em quantas vezes? Em quantas que é o parceiro? Eu não sei quantas vezes a gente vai pagar, mas foi mais ou menos isso. Entendi. Entendeu? Aí vou dar exemplo. Aí Cuiabá nós buscamos Cuiabá, é diferente. Né? Cuiabá foi intencional. Foi uma busca nossa, né? Mas, por exemplo, Rondonópolis foi outro cavalo. Apareceu, juntou. E o nosso sócio lá, o Adalto, ele nos procurou para a gente fazer, né, criar a loja Kohler Rondonópolis. Nós de imediato também aceitamos, cidade muito pujante, está crescendo muito. Mas se nós também declinássemos
Era a mesma coisa. Certamente ele ia atrás de conta própria. E aí ele seria uma concorrente para a nossa loja de Cuiabá, que fica a 300 quilômetros, por exemplo. Ou se ele não colocar, disputa um pouco. Ou se ele não colocar, seria um outro empresário. Entendi. Então que seja a gente. E Goiânia a gente não estava esperando mesmo. Assim. Goiânia foi a melhor surpresa do mundo, né? Uhum. E quando o convite veio pelo presidente da Kohler, nós ficamos muito honrados. Veio lá de cima mesmo, o presidente. O presidente Latam nos ligou e a gente fala, né, com eles com frequência, e ligou e falou, ó, e aí, vamos? Né, mais ou menos isso. Bora. Entendi. Mas essa pergunta sua, ela é realmente um desafio, ela é uma dúvida cruel para todo empresário. Eu já conversei com muita gente, Entendeu? muita gente fala, cara, eu não sei. A resposta é sempre não sei. Eu já escutei vários gurus do mercado falando, cresce e depois organiza. Mas não falam, organiza para depois crescer. Porque é o seguinte, depende do seu nível também de exigência. Se você esperar arrumar tudo para começar a crescer, você nunca vai crescer. Você vai ficar, só que se você crescer desordenado... você crescer desordenado demais também, você vai queimar tudo que você construiu. E aí você está fadado realmente ao fracasso. Exato. E aí eu gosto muito de um conceito que chama caótico. É um conceito que esqueci o nome do cara. Ele foi diretor de operação do Nubank, quando o Nubank estava ali nos 3 primeiros anos. Então, imagina, uma startup, hoje o banco com maior valuation do Brasil, nos 3 primeiros anos, validando tudo que você imaginar, o mercado botando pressão, vocês não dão lucro, vocês não valem nada, vocês não têm taxa em nada, como vocês vão dar lucro? E o cara lá crescendo essa empresa, e os caras crescendo 1, 2, 3 milhões de usuários por mês, e ele fala, cara, lá no Nubank, se a gente fosse parar para controlar processo, a gente não crescia. Exatamente. E eu não podia deixar de crescer, porque o Warren Buffett estava na minha cola querendo resultado. Então eu precisava crescer. Só que o que a gente criou lá? A gente criou um conceito de caótico. O que é isso? Cara, é uma linha, literalmente, é uma linha entre ordem e caos. Que o que separa é gestão de equipe eficiente. É isso aí. Então ele falou, e a primeira coisa que eu perguntei foi de equipe. Porque pela minha experiência, pelo que eu vejo hoje, essa linha, ela só é composta por gente. Exatamente. Se você não tiver uma equipe boa, uma equipe estruturada, você pode ter os piores processos do mundo, no mundo mais bagunçado possível. Se você tiver gente boa, vai. Acontece. A experiência nossa é essa também. Acontece. Assim, se o cara for resiliente, se ele for firme, se ele aguentar, se ele tiver cabeça de dono, acontece. Gente boa, boa vontade, proatividade. Exatamente. E eu vejo que uma coisa que a gente sempre teve também, essa frase a gente usa com frequência, inclusive. Cara, o ótimo é inimigo do bom. E o bom é ótimo. Exatamente, sim. A gente não pode querer ser perfeito em tudo. Não, peraí, eu vou esperar estar tudo 100%, tudo ótimo para eu tentar crescer, para eu tentar expandir. Se você for esperar isso, esse dia nunca vai chegar. A grande verdade é essa. Que é a mesma coisa na sua vida. Exemplo, você tem um relacionamento. Se você for esperar juntar dinheiro para comprar sua casa, seu carro... Para casar, depois de... Para casar, meu amigo, não vai dar... Vai casar com 40 anos, aí vai deixar casar para ter filho. Eu vou esperar... Vai lá, se o relacionamento vai perdurar até lá. Para ter filho, eu vou esperar ter um casamento, perfeito, vou comprar... Cara, não espera... Se você for esperar ter tudo ótimo, você não cresce, você não anda para frente. Entendi. Hoje, com 4 lojas, vocês têm dimensão da quantidade de clientes já atendidos? Não, é muita coisa. É muita gente. Por que eu perguntei isso? Volume. Vocês devem, obviamente, tem que ter volume um pouco para isso. Tem. No meio disso tudo, teve alguma situação que vocês olharam e vocês falaram assim, cara, o que foi isso que aconteceu? Tipo assim, uma situação que vocês olham e vocês não acreditam que aconteceu. É uma situação extremamente engraçada ou que você não imagina. Você ficou encarando ali e falou, cara, não é possível que isso aconteceu. Sei lá, um cliente deu a louca, ficou maluco. Teve alguma coisa que marcou? Eu tenho uma que marcou negativamente. A gente teve uma vez uma briga feia de um casal dentro da loja, que quase saiu. Eles brigaram com o outro? Eles brigaram entre eles, de quase sair no tapa. Acha? Foi. Que isso? Porque essa relação, vamos lá, quem é a persona, né, que nós atendemos? Geralmente é um casal, faixa etária... Acima dos 30? Acima de 30, 35 anos, a maioria tem filhos, e a maioria nem é a primeira casa, né? Geralmente é a segunda, terceira. O cara, geralmente, a primeira casa faz com material ruim, aí fala... A primeira casa, às vezes compra a casa Minha Casa Minha Vida, ou compra pronto já, e depois descobre que dá para ficar melhor. Entendi. Então, sai de um apartamento ali, vai para casa. Exato. Então, geralmente, nosso cliente não é a primeira obra dele. E aí, mas o momento das escolhas de acabamento é um negócio muito sensível.
Os homens geralmente... Parece bobo pra gente que é homem, né? Exato. Então, geralmente, nós homens preocupamos muito com a churrasqueira, com a piscina, Com a sala. às vezes onde vai ficar a sala de TV, a cervejeira. Basicamente, se funciona. Exatamente. Tá tudo certo. Se funcionar, tá ótimo. E as mulheres geralmente, porque tem casos que são totalmente ao contrário, mas assim, vamos falar do que é padrão. As mulheres são muito mais detalhistas. Olha o piso. Ela já tá olhando o piso, ela tá pensando na cor da cortina, no quadro que ela vai colocar, na decoração. No fio de cabelo dela que vai cair no chão. Vai cair no chão. E assim, nós temos muitos casos de casais até que brigaram feio. Tem até casos de separação, que de repente o vendedor entrou em contato e falou, não, a gente separou, não vai ter obra mais, vai vender do jeito que tá lá. Infelizmente já teve. Mas esse caso... O que esse vendedor deve ficar frustrado, hein? A venda ganha às vezes. Mas aí assim, a briga feia dentro da loja e realmente a gente teve que separar mesmo para não deixar as vias de fato. Assim, essa que me lembrou que você falou. Mas é porque assim, foram discutindo por uma coisa... Foi por causa do piso. E aí começou, o negócio partiu assim de desencontro de opiniões para pessoal. Para agressão verbal. E depois princípio de física. E se a gente não entra no meio, tinha dado tapa mesmo. Aí, ai, que isso. E aí o marido entrou no carro e foi embora, largou a esposa para trás. Nem foi feio. Você lembra de alguma aí engraçada? Onde foi? Foi na Requinte. Requinte? Foi aqui em Tumbiara. Ixi, Maria. Ainda bem que tem uns 3 anos isso já. Aí não é fresco, não tem como ninguém saber com quem foi. Não, falei muito tempo. Situação inusitada, a gente sempre tem alguma outra que passa. Né? Às vezes você está apresentando, por exemplo, um cliente e o menino está pulando dentro do mostruário de chuveiro. Aí você tem que ir lá tirar o menino, porque os chuveiros são funcionais, né? Aí você chega o irmãozinho, que abre o chuveiro, pronto. Ele tá feita... Igual teve uma loja em São Paulo que o menino viu lá a bacia sanitária, ele abaixou a calça e fez as coisas lá dentro. Imagina que beleza. Isso não aconteceu conosco. Conosco não. A gente viu o vídeo, né? A gente viu isso, isso aí, tem relato disso. Que aí. Isso. Mas a gente está lidando ali sempre com escolhas, né? E aí acaba, quando começa a ter essa divergência, a gente fica um pouco... Em situações, a gente fica até mais na nossa, você não sabe para que lado que você vai, porque o cara quer de um jeito, a esposa quer de outro, mas a gente tenta ser o mais imparcial possível, né? Mas assim, situação, acho que essa realmente foi a mais complicada. E teve situações boas, por exemplo, né? Sim. Nós tivemos um pedido, por exemplo, de praticamente R$400 mil, onde o cliente não pisou na loja. Tudo no WhatsApp? Tudo pro WhatsApp. Eu não sei nem se a cor, eu não sei a altura dele, se ele é moreno que nem eu, se ele é japonês, se ele é branco, eu não sei. Não, nem pode, pelo menos, se fosse para fazer o Pix, eu ia na loja, mas eu ia só para olhar, só para ver se estava tudo certo. Não, você só falou com a compradora dele. Só falou com o comprador e tá tudo certo. Vai em situações, a gente estava lá em Goiânia e de repente a porta abre e quem que entra? O Murilo Benício da Globo. Sim, e aí, vendemos assim, ele, vendemos mas para ser cliente. Vários outros, como cliente. Com cliente. Vários outros artistas também. Tem muita situação interessante. E aí, por exemplo, vocês falaram desse caso de o vendedor, ele tava com a venda bem adiantada, aí ligou para falar com o casal terminou. Então, perdeu a venda. Mais de uma vez isso já. É uma venda complexa, querendo ou não, um produto que vocês trabalham igual o nosso. Não é uma venda simples que você fala uma frase e convence o cara a gastar todo o dinheiro dele. Não é assim. Não é. O que vocês observaram na jornada de compra que vocês falaram assim, cara, tem que ter isso aqui durante a jornada, senão não dá certo. Senão o cara declina, ou o cara fala, ou o casal fala, pô, não é o que eu quero. O que vocês observaram de crucial na jornada? Olha, eu entendo que basicamente, primeiro é explicar ao cliente, né, o máximo possível de informações sobre o produto. A autoridade vende. Perfeito. Então é mostrar para ele que determinado piso é para aquele ambiente, que determinado tipo de acabamento é para outro tipo de ambiente. Então o principal disso daí, porque querendo ou não, a construção, todo mundo acha que é fácil, mas não. Ela tem muitos pormenores ali, muitos detalhes. E o cliente, quando ele começa a escutar do vendedor todas as características, ele começa a ter certeza que de quase nada aquilo ali ele entende. Entendi. Então, quando a gente passa essa confiança para ele, fala, olha, pode colocar que vai ficar bom. E aí a gente tenta o quê? Dar um segundo passo e fazer com que o cliente se imagine utilizando aquilo ali. Olha, imagina, eu consigo ver na sua casa esse piso aqui e tal. Aí a gente tem na loja, por exemplo, de piso, a gente tem tanto acetinado quanto polido. Olha, esse aqui é o polido, ele tem essa vantagem e tal, mas ele tem essa desvantagem. Então, quanto mais informação a gente passa para o cliente, mais confiança ele vai tendo conosco. Entendi. Isso ajuda muito a corrigir. Um outro ponto que a gente vê que é crucial também é dar para o cliente o conforto de que ele vai receber o produto. Sim. Uma dor grande
enorme de quem está construindo é a falta de confiança se ele vai receber aquilo que ele está comprando. Cara, eu ia até... Isso é enorme. Foi até uma coisa que eu não pus na pauta, mas depois eu falei com o roteirista e falei, eu vou inserir isso na discussão. Vocês viram o caso da Maíra Card? Não. Vi. Você viu? Não. Acho que ela comprou travertino romano e entregaram o mexicano. É. Aí eu falei, cara, mas assim, nunca fiz nenhuma obra. Falei, cara, poxa, é uma pedra, pelo amor de Deus, o que muda? Aí eu ia trazer para você entender esse caso de vocês. O nosso caso, como a gente trabalha com amostra e o porcelanato, ele é uma reprodução de algum tipo de pedra, seja granito, mármore, quartzito, acaba que você não tem tanta variação. Nesse caso em específico, são pedras muito bem distintas. Elas têm um nome parecido, travertino, só diferentes. Que o romano, por exemplo, é uma peça um pouco mais clara, o mexicano é uma peça mais manchada, vamos dizer assim. Quando eu vi as imagens na internet, foi isso que eu reparei mesmo. Então, o travertino romano é uma peça mais sóbria, tons mais neutros, o mexicano é uma pedra, vamos dizer assim, se você colocar num ambiente, dificilmente você vai cansar daquela cor ali no romano. O mexicano pode ser com aquele ambiente pesado. Entendi. Então, nesse caso com ela, foi isso que deu esse problema, e tanto que as pessoas rapidamente falaram assim, esse aqui não é o romano. E por que isso acontece? Até isso que eu ia te perguntar logo em sequência. Assim, a gente está cansado de ver, tem vários casos, desde que a gente começou a abrir a primeira loja, né? Assim, a gente viu vários casos de realmente lojas fecharem, né? Então pega o dinheiro do cliente, fecha a porta hoje, amanhã não abre. Golpista completo. Cara, aqui na região já teve aqui na região. Tem caso que é golpista, tem caso que é dificuldade financeira mesmo. A empresa dá um passo maior que a perna, deu um passo maior que a perna, o mercado, situações que a gente não está aqui para julgar. Mas uma das coisas que a gente tenta sempre deixar claro nós somos um grupo, nós, graças a Deus, entregamos tudo que a gente vende, conforme o combinado. Né? Então, assim, pode ficar tranquilo, nós temos aqui dezenas de referências que nós podemos passar para você. Você vai receber aquilo que foi contratado. Né? Então, essa é uma dor porque na obra nós pegamos os acabamentos. Lembra que o cliente, na maior parte das vezes, ele já está em obra há meses ou até anos. Então, já está cansado, ele já não quer mais ver pedreiro. Exato. Então, ele está ali, ele está falando com várias frentes. Então, ele está falando, quando ele chega na nossa fase, né, a parte cinza, entrando para a parte final, ele está falando com marcenaria, ele está falando com pintor, com eletricista. E realmente, eu acabei de sair de uma obra grande agora que eu acabei de finalizar minha casa, é muito estressante. Né? Muitas vezes você combina e o prazo não é atendido. Você contrata e não te entregam aquilo. Então, sabendo disso, a gente sempre tenta frisar. Olha, e os vendedores são, inclusive, instruídos a falar isso. Olha, nós vamos te atender com excelência, nós vamos te entregar o combinado, tá? Pode ficar tranquilo. Essa é uma dor grande. Então, eu vejo como essencial também, no processo de venda, deixar o cliente tranquilo de que ele vai receber aquilo que ele quer comprar. E eu acho que vale salientar, porque você fez uma pergunta no início, quantos clientes mais ou menos a gente havia atendido. Mas aí, pegando pelos 3 sistemas que nós já passamos hoje, clientes em si eu não consigo mensurar, mas pedidos de venda são mais de 5 mil. Somando a quantidade que a gente tem os números, né? Porque às vezes tem um cliente, ele compra, né, 30 vezes com a gente. E em toda a nossa história, nesses 5 anos, nós não temos nenhum reclame aqui, nenhuma ação no PROCON. Caramba. Nenhuma ação judicial, nada. Graças a Deus. Entendi. Então, e isso foi uma dor que vocês observaram logo do começo? Logo no iníu. Entendi. Acaba que, logo no início que a gente estava com a porta aberta, lá em 2022, logo no início teve uma loja aqui na região que ela fez isso, ela fechou e não abriu mais. E teve uma em Uberlândia também, grande. Caramba. Isso. Então a gente já percebeu, e aí os clientes chegavam a falar para ele, então, mas vocês vão entregar? Porque assim, a gente aconteceu isso lá. Aconteceu lá, entendeu? Teve uma cliente que ela comprou, daqui de Tumiara, ela comprou muita coisa lá, ela me ligou, quando teve uma RJ lá de Uberlândia, falou, olha, eu tô com dinheiro lá, o que eu faço? Olha, e eu entendo também. Já era. E assim, até sendo uma das minhas cadeiras, né, que eu ocupo dentro da loja, o que eu percebo conversando com lojistas do Brasil inteiro, tá? Problemas, todas as lojas vão ter. O que vai diferenciar é a maneira como você conduz ele. Como você lida com ele. Então, toda essa história que a gente teve, problema, claro que a gente tem. Sim. Né? Porque a gente tá no final de uma cadeia. A gente tem o fornecedor que vai fornecer para a indústria a matéria-prima, aí a indústria vai produzir, pode passar por problemas, ela vai jogar no transportador. A gente teve uma época, quando teve aquelas inundações do sul, que a gente viu carretas de transportadora nossa debaixo d'água. E falou assim, pode ser que o nosso piso esteja ali.
Então, assim, são coisas que não estão no nosso controle, mas a gente precisa, foge da nossa alçada. Então, o produto passa por diversas mãos até chegar em nós para a gente poder fazer entrega para o cliente. Mas é a maneira como a gente conduz. Entendi. Como nós somos revendedores, nós somos revendedores. A gente não produz. Vocês não têm estoque. Vocês não trabalham com estoque. Temos estoque. Sim, mas nós não produzimos o produto que a gente vende. Mas, por exemplo, vamos supor, você consegue vender um produto que não está no seu estoque tranquilamente. Claro. Na lógica de pedido. Você pede da fábrica, eles entregam. Sim. Entendi. A entrega é sempre rápida. A gente tem um volume muito grande de vendas. Então, a gente tem praticamente quase toda semana carreta subindo para cá. Então, a gente consegue realmente fazer essa programação de entrega. Mas acontece algum problema de entrega? Outro? Claro. Só que a gente entra, explica e assim, deixa o cliente mais a par possível e mostra para ele que a gente está fazendo o que a gente pode, que está na nossa alçada, né? E para tentar tranquilizar. A gente não... É uma meta nossa, assim, a gente não se omite. Problemas acontecerão e vão acontecer, é natural, até porque nós estamos no fim da cadeia. Então, uma marca, não vou falar nome aqui, mas assim, uma das maiores marcas do Brasil, por exemplo, de louças e metais, recentemente ela mudou o prazo de entrega de todos os pedidos, que era média de 60 dias, para 180. E todas as vendas que nós já fizemos, e já estavam combinadas com esse prazo. Infelizmente, a marca gigante, ela falou assim, não tem o que fazer, problema nosso, interno aqui, nós não vamos conseguir entregar em 180 dias. A gente se omitiu? Não. A gente foi atrás, tentou resolver da melhor forma possível todos os casos, e estamos resolvendo, mas é uma coisa que foge do nosso controle. Né? Entendi. E, por exemplo, vocês falaram agora sobre falar com o cliente e saber lidar com esse problema, né? Por exemplo, a Disney, na minha concepção, ela é a melhor empresa quando a gente fala de alinhamento de expectativa. Você fica no parque 10 horas... Você anda em brinquedo 50 minutos e você não fica bravo, você não fica puto com nada. Porque o tempo todo ela fala quanto tempo vai levar o brinquedo, você tá no brinquedo, mas ao mesmo tempo você não tá, porque você tá na fila imersiva que vai te contando a história. Então tem esse elemento de expectativa. Sim. Então, assim, eu vejo, e até na minha experiência isso, alinhar a expectativa com o cliente é melhor do que você omitir. Sempre. Sim. Tem muita gente, às vezes acontece um problema, o cara fala, pô, não conta. E às vezes acontece isso com a gente, às vezes. Por exemplo, a gente tá numa gravação, dá pau no arquivo. Natural, às vezes, o videomaker tentar segurar para ver se resgata o arquivo. Eu falo, não, cara, deu problema no arquivo. Fala, pô, talvez perdemos os arquivos, mas tem uma forma de tentar recuperar, vamos tentar recuperar. Sim. Isso é natural, às vezes, tentar omitir. Mas na nossa experiência também a gente observou isso. Cara, não pode omitir, se deixar omitido, se não alinhar a expectativa, não sai do chão, não sai do lugar. A frustração vem disso. Né? Exatamente. Expectativas mal alinhadas. Né? Vocês me falaram que agora que tem 5 mil pedidos, projeto, mais ou menos, né? São mais de 5 mil pedidos de venda. Perfeito. Qual foi a mais desafiadora? Caramba, já fizemos vendas pro Pará. Você fala de entrega, de quê? Então, aí vai do que vocês imaginam que é desafiador. Porque, por exemplo, na minha cabeça, algo desafiador é algo difícil de entregar. Sim. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, no setor de vocês, pode ser às vezes fechar a venda. Então, o que vocês observam nesse aspecto? De que foi muito difícil? Olha, falando da minha área, né, o que eu atuo mais diretamente, tem algumas entregas que realmente são bem desafiadoras. A gente só não entregou o produto hoje de balsa. Mas fora isso, já pegamos fazendas aí que caminhão ficou atolado, entrega no norte do Pará. Nossa. Então, assim, a gente entrega no sul. A gente entrega no Brasil inteiro, desde que tenha transporte até lá. Porque tem cliente, olha, eu tenho uma fazenda no interior do Tocantins, falei, não, beleza. Mas chegar. Tem um detalhe, são 80 quilômetros de terra. Falei, poxa, e como é que você vai entregar uma louça lá que ela vai batendo? Então, assim, tem os desafios, mas até hoje, graças a Deus, eu não me recordo de nenhum cliente que colocou algum desafio que a gente não conseguiu atender. Entendi. Que assim... Teve situação que a gente falou, olha, realmente não dá? Teve. Mas aí eu passei para ele, a gente foi transparente. Falou, olha, eu não consigo. Mas eu consigo levar até determinada cidade? Você tem algum ponto? Tem. Então dá tudo certo. Entendi. Mas assim, por exemplo, você me falou que vocês construíram um prédio inteiro, um pedido inteiro. Sim. Na minha cabeça isso é desafiador, ou não? Sim, muito, sim. Entendi. É melhor ter volume, tipo assim, no quesito de entrega, é melhor você ter volume ou você ter pedidos pequenos várias vezes? É melhor ter volume. Melhor de uma vez. É melhor de uma vez. Entendi. Porque aí acaba que até o interesse da transportadora, a gente costuma até pegar alguns fretes dedicados, né, quando o volume é muito grande, porque aí para a transportadora acaba sendo vantajoso. Agora, quando é um item específico para o interior do interior, aí você começa a ter mais dificuldade. Entendi. Geralmente, qual que é o retorno do cliente?
Ele chega, ele retorna? Tem uma recorrência, de certa forma, desse cara ou não? Como assim? Falando de jornada do cliente. Por exemplo, o cara fez um pedido com vocês. Sim. Esse cara volta, quanto tempo que ele volta, como ele volta, o que acontece? Volta. É raro o cliente que faz um pedido só. É mesmo? A maioria das vezes são 2, 3. Eu fiz um estudo no final do ano passado, a gente estava com média de quase 3 pedidos por cliente na média, sabe? Assim. Mas qual prazo? Chegou a mensurar? Depende. Tem cliente que em 2 anos, tem cliente que em 3 meses, depende muito do estágio da obra que ele compra. E ao longo do tempo também, Paulo, nós fomos crescendo em portfólio, que isso a gente começou vendendo só piso e investimento. De repente começamos a vender louça e metal também. Perfeito. E aí começamos a vender depois eletros para cozinha, que hoje é um grande negócio nosso. Né? A gente tem exclusividade de várias marcas que a gente atua junto com elas aqui na região. Então, querendo ou não, a gente foi também abrindo mais o leque para poder atender mais. Né? Entendi. E assim, no meu setor é muito fácil a recorrência, né? Mas quando eu olho pro de vocês, que vocês falam assim, cara, eu tenho uma cuba que ela dura a vida toda, na minha cabeça não existiria recorrência. Não, então, mas a recorrência não é do produto que ele já comprou. Ele vai comprar. A gente é na marca. Isso. É andar de lado. Perfeito. Não é o mesmo produto. O cliente compra piso de investimento, depois compra louça e metal, Perfeito. compra cozinha. É uma jornada que vai crescendo. Exatamente. Ele compra piso de investimento, ele compra um detalhe da fachada, aí ele compra pedra, aí ele pode comprar o cimentício, aí ele pode comprar piscina, aí depois os banheiros, aí a cozinha, e aí vai, entendeu? É andando de lado, na verdade. Entendi. Muita gente fala que o Spotify não vai dar certo por conta disso. Porque o Spotify, você compra o quê dele? Uma mensalidade. Ele só tem uma mensalidade. E aí, por exemplo, a Deezer tem a mesma mensalidade, o mesmo produto. Ele não tem outro produto para dar certo. E inclusive a gente até fundou uma área que na empresa chama monetização. O Vinícius agora é responsável por ela, que a função dela é criar novos produtos. Porque a gente viu um problema que era assim, cara, eu vendo o meu produto. O que eu faço agora? Tipo, eu fico oferecendo o máximo de qualidade e depois eu fico com o cara o resto da vida, é maravilhoso, mas não gerava valor. E como que vocês observam essa jornada dentro de você, da empresa? O cara, ele chega geralmente numa área específica, o cara chega para piso e morre em eletro. O que vocês observam assim, na experiência de vocês? Então, depende da cidade, né? Igual aqui em Tumbiara, que nós temos loja de piso, o cliente, geralmente ele entra pela requinte, sim. Ele começa a jornada... Ele vai pela requinte e cai na coisa. Geralmente ele começa pela requinte, depois ele compra louças e metais, depois ele compra eletros. Essa é mais ou menos uma esteirinha. Já nas capitais, igual lá em Cuiabá, em Goiânia, nós não temos loja de piso e investimento lá. Mas pelo tamanho da cidade e como você tem lojas muito específicas de cada coisa, então, na verdade, não tem muita regra. Tem cliente que chega lá antes de comprar piso de investimento, tem cliente, entendeu? Entendi. Então é muito variado. Varia. A gente deu exemplo, né? No caso do Murilo, por exemplo, que ele foi comprar só eletro. Quem é Murilo? Murilo Benício. Tá. Ele foi olhar somente eletro. Só para eletro? Só eletro. Entendi. Tem um cliente que vai trocar só um banheiro. Cara, e como que você entende o perfil do cliente, a jornada do cliente, quando é algo muito difícil é muito variado, assim? Você vai pela personalidade, você vai pelo ticket, como que você cria uma jornada de compra para montar uma estratégia em cima disso? Assim, dentro do time comercial, a orientação que a gente sempre dá, Paulo, é escutar o cliente. Venda consultiva. Exatamente. Fazer perguntas corretas. Entendi. Falar menos e escutar mais. Então você tem que entender qual é a dor dele para você resolver. Se você não entender o que ele está buscando, você tem vários... A gente pode entrar em psicologia de cliente aqui, perfil de cliente, nós vamos ficar falando o resto da noite, mas nós não vamos fazer isso. Mas na prática, o que o cliente quer? Né? Tem cliente que compra por ego, tem cliente que compra para resolver um problema interno, tem cliente que compra... Porque é o melhor produto. Porque é o melhor produto. Tem cliente que está buscando só preço. Então depende muito. Você tem que escutar o que o cliente quer. E como é que você fica sabendo? Perguntando. Perfeito. Porque tem aquele cliente tagarela que ele já chega falando um monte, você não precisa perguntar nada. Ele já te fala tudo. A única coisa que você faz é ficar calado e tomar nota do que ele está te falando. Mas tem aquele cliente que se você não fizer as perguntas corretas, né, você não vai saber qual é a dor dele. E a melhor jornada é a que resolve a dor do cliente, só isso. O cliente ele fica satisfeito quando você entende qual é essa dor e resolve. Entendi. Senão então, no final das contas, é ter um alinhamento de expectativa que é cumprido. Sim. Exatamente. Exatamente. Aqui na empresa, a gente, lá no nosso time comercial, a gente começou a ter um alinhamento de expectativa de trabalhar da seguinte forma. Pessoal, vamos seguir o perfil comportamental do DISC. Já ouviu falar? Não. De acordo com esse perfil comportamental, meio que uma teoria de neurociência. De acordo com ela, existem 4 perfis de pessoas. Dominante, influente,
conforme e estável. Desses 4, cada um tem perguntas que você faz específicas para esse perfil. O que é o cara dominante? Ele geralmente é um cara que ele impõe o que ele quer, ele já é um cara decidido, é um cara que, tipo assim, irmão, eu sei o que eu quero. Como que você vai me vender o que eu quero? Ele é assim. Sim. O cara influente é o político. É o que se fala, você não vai falar nada, ele fala tudo. Sim. O estável, ele é o cara que não fala nada. Ele é o cara que você tem que puxar ele o tempo todo na pergunta. Exatamente. E o conforme é o que ele avalia vários produtos. Então ele vai na Cooler, ele vai na loja de acabamento do tio da esquina, ele vai lá em Brasília, ele avalia todas as opções. Desses 4 perfis, assim, o que você observa que para vocês funciona? Assim, que, o cara influente ele é melhor, o cara estável vem mais... Variado também? Variado. A gente atende de todo jeito, de todo público, de toda idade. E quando é casal, quem geralmente toma a decisão? Mulher. A mulher. A maior parte das vezes é a mulher. Entendi. A mulher é muito mais, ela é muito mais detalhista, né? Então o homem é muito prático. A maior parte dos clientes nossos, eles são muito práticos, assim. Geralmente as mulheres escolhem e os homens validam, assim. Eles falam assim, na tá prática, tudo certo, assim, é isso. Tá tudo certo. Ela olha 20 opções, chega em 2. Isso. Dessas 2, qual que você quer? É o homem, a B. E ele acha que ele escolheu. Nós falamos, nós escolhemos. A coisa que a gente mais escuta nessas situações é o tanto faz. A mulher escolheu 2 opções, né? Fica brava. Que aí falou, e aí, amor, qual das 2? Tanto faz. Aí você vai ajudar a escolher. O que você quiser. O que você quiser. Aí, mas se for pra falar da churrasqueira dele, aí dá problema. Aí na hora ele é o melhor. Escolhe, ele pega a cor que ele quiser e tal. Aí por aí vai. E aí, como que você... É porque assim, como que você, vendedor, se insere nessa decisão? Nesse momento do cara que tá nesse tanto faz, o cara tá tipo assim... vai o que você quiser. E a mulher tá tipo, cara, pelo amor de Deus, só escolhe. E aí o vendedor fica esperando. Como que você lida com isso? Então, nós temos diversos perfis de vendedores também, né, Rafa? Assim, nós temos vendedores mais eloquentes, mais comportados. Né? Comportar todo mundo é, mas assim, mais estáveis. Introvertidos, né? Mais estáveis. E aí, uma das coisas que a gente costuma orientar numa situação como essa é de tentar puxar o cliente para alguns pontos que às vezes ele não prestou atenção. Então, exemplo, você tem 2 situações. Às vezes um piso ele é mais claro, ele vai tender a sujar mais do que o mais escuro, e a dúvida é essa. Então, um é armorizado, outro é cimentício, vai combinar ou não com o que está no projeto. Então, assim, muitas vezes o cliente, quando ele chega na loja, ele se perde. Existe um projeto, ele pagou caro por um projeto, ele pagou barato, dependente, mas ele pagou por um projeto para ficar bonito, para ficar legal, para ficar de acordo com o que ele pensou. Muitas vezes... ele o casal ali na hora da escolha, o cliente na hora da escolha, ele se perde nesse negócio. E aí a função do vendedor é clarear. Uma das funções é trazer ele de volta. Falar, vem cá. Mas isso, você já parou para pensar que às vezes, se você for por essa linha, você não vai seguir a linha que você aprovou do seu projeto. Perfeito. A gente tenta ser o mais fiel possível. Porque o arquiteto sabe, ele tem todas as escolhas que eles fazem. É intencional. Então ele coloca um piso que vai combinar com um detalhe de um metal, vai combinar com determinada cor de vidro, de esquadria. Com paisagismo. E às vezes o cliente ele olha só em loco, ele não olha o todo. Entendi. Não tem aquela visão holística. Ele começa, não, eu não gostei do piso. Olha, inclusive a gente teve uma situação inusitada, onde nós tínhamos uma amostra de um piso que eu particularmente achei que aquilo não combinava nada com nada. E aí o profissional, o arquiteto, colocou no chão, com uma bacia também que para mim não combinava nada com nada, com o metal que combinava com tudo. E foi uma das combinações mais bonitas que a gente fez na loja. Mais bonito que a gente já viu. É verdade. Foi algo fantástico. Aí assim, era para um lavabo, mas ficou algo que isso ficou na minha memória. Eu falei, caramba, realmente, eles sabem o que eles fazem. Então no final do dia você tem que, no final do dia você só tem que pegar o trabalho do arquiteto e fazer funcionar. Às vezes você resolve muito problema. Muito. Entendi. Quando tem arquiteto, sim. Quando não tem, aí realmente explicar o cliente o máximo. E quando essa linha já está sendo seguida, uma das coisas que essa frase ela é muito real, né? Falou assim, olha, tem que seguir seu coração, não tem o que fazer. O que balançou? O que te fez? O que te fez dar aquela tremida, assim? Qual dos dois aqui te balança mais? Lembra que você vai pisar em cima disso o resto da vida, teoricamente, não sei quantos anos, né? Você vai usar esse banheiro por muito tempo e muitas vezes. O que fez seu coração bater mais forte? Isso, no final é isso, se você está indeciso. Né? Muita gente acha que às vezes a espécie humana ela é uma espécie racional. Só que eu acho que é o contrário. Eu acho que o que torna a nossa espécie especial é a emoção. Claro, com certeza. E quando a gente começa a entender que, cara, às vezes nem sempre a razão é a melhor linha para você conduzir uma venda, sim. Eu acho que, igual, por exemplo, nessa mesma vertente, é o piso que você vai construir a sua família.
Seu filho vai crescer nesse piso. Você vai escolher um piso cansativo? Ou um piso que é perigoso? Exatamente. Então, eu acho que às vezes seguir essa linha da emoção, igual você falou, usar a emoção para clarear a decisão. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, aqui na nossa experiência, a gente pega muita gente, às vezes, que é o tomador de decisão. Eu pego o dono e esse cara já decide, e é maravilhoso quando é assim. Só que a gente raras vezes tem isso, do cara, tipo assim, ter uma discussão ali no momento e você ter que clarear. Então, na minha cabeça, isso era muito difícil. E é muito interessante esse processo de clareamento. E isso é feito através de técnica. Você acha que a parte técnica clareia isso ou tem muito comercial ali no meio? É técnica. Entendi. É técnica. É saber o técnico do produto. Tem que saber. Entendi. Lógico, uma das coisas que a gente tenta sempre fazer também é não influenciar essa decisão. Ou seja, na verdade, vamos lá. A decisão tem que ser sempre do cliente. Sempre. Perfeito. É que muitas vezes ele esquece o porquê que ele está ali. Entendi. Isso. Mas tem que lembrar ele e trazer ele de volta para o prumo. Mas a decisão é sempre dele. Ele tem que sair satisfeito. A nossa meta é essa. O cliente, no final, que graças a Deus a gente tem isso praticamente todo dia, vários feedbacks, etc. O cliente, no final, ele tem que entrar na casa dele, no apartamento, na obra que ele estiver fazendo, na clínica que ele está fazendo, na loja. Ele tem que estar apaixonado. Ele tem que olhar e falar assim, mas ficou lindo demais. O que a gente quer é isso. No final das contas, é satisfação. Né? Entendi. Perfeito. Bom, e assim, pessoal, infelizmente a gente está aí com um cenário econômico um pouquinho mais apertado, a gente vê algumas coisas, inflação subindo e etc. E a gente aqui lida com bastante empresa, bastante marca, muita gente fala, pô, é um pouco apertado, tá um pouco difícil, não tá bom quanto já foi. Como que vocês lidam internamente com isso, ou seja, dentro da cabeça de vocês, com esse medo, com esse receio de mercado, e externamente, dentro da empresa, como que vocês lidam com tudo isso? A questão econômica, ela é preocupante, tá? A gente se preocupa, nós somos antenados, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo, essa alta dos juros, né, esse aumento de endividamento brasileiro, a gente está acompanhando isso. Mas, por outro lado, até usando algumas frases aí do Flávio Augusto, cara, não existe crise econômica que aguente a um time bem focado, com o telefone na mão, correndo atrás e fazendo o dever de casa, o arroz com feijão bem feito. Então, a gente usa muito isso dentro de casa. Vamos lá, usando até o mesmo que o Flávio Augusto falou, né? A gente, inclusive, tem mentoria do Vêndice, etc. Cara, independente do presidente, podia ser Dilma, podia ser Lula, podia ser quem fosse, né? Ele cresceu e continuou. A gente também pegou, Bolsonaro, bacana. Estamos com o Lula, estamos crescendo. Né? Ou seja, ano passado a gente trabalhou, correu atrás, abrimos 2 lojas. Cara, a gente meio que vira o ombro para esse negócio e trabalha. Você acha que então a melhor forma de lidar é focar no negócio? Focar no negócio. Não, assim, é ouvir a notícia, mas entrou por aqui, saiu por aqui e segue a vida. E claro, né, orientar o time de vendas para sempre entender qual, na verdade, a situação que o cliente está. Perfeito. Então, ele precisa identificar, por exemplo, e saber, por exemplo, até onde o cliente consegue ir, até onde o cliente quer, o que o cliente está disposto, por exemplo, a pagar por determinado item. Então, vamos dar exemplo. Às vezes a gente está num cenário econômico onde o país está voando, está juros baixos, todo mundo investindo, construindo. Às vezes aquele determinado cliente ele tem um budget muito mais alto. Aí o país entrou em crise, recessão. Então, o vendedor não vai deixar de vender. Ele só precisa entender que às vezes aquele orçamento de 2x, ele vai ter que fazer por X. E claro, ofertar ao cliente produtos com qualidade, tenha garantia, mas que tenha um custo-benefício que vai realmente atender a expectativa do cliente ali. A questão também é inadimplência para vocês, né? Fazer uma venda mal feita, uma venda ruim, o cara não vai pagar, vendeu por vender. Exatamente. Esse é um dos pontos que a gente também a gente se preocupa muito, assim, essa questão de inadimplência, a gente faz as análises, a gente não vende parcelado, boleto para quem a gente não conhece ou não fez a análise prévia, e se resguarda o direito de entregar também apenas mediante pagamento. Então, mas, cara, é trabalho, o momento não é fácil, não é para ninguém. Não conheço ninguém que esteja aí sorrindo com essa situação do país. Mas o único jeito de resolver é nós brasileiros trabalhando, cara. Né? O dia de trabalho foi ontem, né? Bora trabalhar e meter o louco. Então, exatamente. Entendi. É isso. Tá, pra gente encerrar aqui, bate-papo muito bom, já agradecer. Obrigado, né? Obrigado, Rafael. Tamo junto. Mesmo. Cara, o que vocês empreendem desde 2020?
Na verdade, 8. 2008. A primeira empresa que eu abri foi 8. Eu entrei em 2011 na consultora. Então, tá dando quase 20 anos já. O seu e bateu já 12, 13 anos. 17, é quase 20 mesmo. Nessa debutância assim, de tempo que vocês estão empreendendo, o que vocês observaram que, cara, o empreendedor tem que ter e qual que é o conselho que vocês podem dar para quem está empreendendo ou quem está começando? Então, acho que para quem está começando, acho que a primeira coisa é você ter muito claro aonde você quer chegar. Tá? Tem aquela famosa frase da Alice, né? Para quem não sabe, aonde vai chegar, qualquer caminho serve. Então, para onde você quer chegar? Coloca a meta, coloca o objetivo, coloca prazo, como é que você quer alcançar aquilo. Agarre isso com todas as unhas e dentes que você, seu sócio, seu time tiver e trabalhe. Eu acho que transmitir isso, inclusive, para a equipe, né? Exato. O propósito, o objetivo. O propósito, qual que é a preocupação que a gente tem, qual que é a nossa visão, missão, né? O que a gente acredita que realmente tem que ser feito. Então, eu acho que isso também é um dos pontos principais. Esteja antenado ao mercado, às mudanças. Uma das coisas que eu nunca paro é estudar. Eu realmente estudo sempre, me informo, seja através de vídeo, de leitura, de livro, de gurus. Eu falo guru, mas não são gurus, mas são referências a respeito daquele assunto que eu quero estudar. Né? E é isso. Vai em frente. Entendi. Aceitar, dar conta de levar porrada. Sim, resiliência. Resiliência é uma característica que você tem que ter. Tem que aguentar. Honestidade e determinação. Você acha que é isso, então, Rafa? Tem que ter. Tem que ser transparente, porque confiança é algo difícil de se conquistar e muito fácil de perder. Exatamente. Né? Então, o nome da gente é tudo. A gente preza muito por ele. Então, a gente vem, né, de educação. Nosso pai sempre nos ensinou que o que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Exatamente. Então, a gente sempre teve isso como máxima. Entendi. Né? Maravilha. É isso, então. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer para o Leandro ou para o Rafael, comentem aqui embaixo, que a gente vai levar para eles e vai, quem sabe, produzir um vídeo respondendo essa pergunta, não sei. E muito obrigado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho também, é muito importante. Às vezes você se inscreve e o YouTube não recomenda o vídeo para você quando a gente posta. Então marca o sininho aqui para você receber o vídeo assim que ele for postado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até mais, obrigado. Valeu, obrigado.